João capítulo 15. Então aqui nós temos uma verdade que diz que o Senhor fala: eu sou a videira verdadeira. Quem disse essa palavra? O Senhor Jesus. Amém? Então aqui temos uma pessoa já da Trindade. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai, ele é quem? O lavrador. Quem cuida da videira? O pai. Amém? O pai. Então Jesus, quando ele esteve aqui nesta terra, ele tinha um único objetivo, um único propósito, que era fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. Porque o Pai é ele que cuida, amém, da videira. Amém? É o Pai que colocou todo o seu projeto, amém? Todo o plano da salvação, toda a ação que precisava ser tomada para salvar o homem que ele criou à sua imagem e sua semelhança na videira, Jesus. Todo o evangelho, do começo ao fim, ele aponta para Jesus, para o plano de salvação do nosso Deus. E aí ele fala aqui nessa versão: eu sou a vide verdadeira e o meu pai é o vinhateiro. Todo pâmpano que em mim não produz fruto, levantam, e todo o que produz fruto, limpam, para que produza mais frutos. Amém? Então, o que fala que é a palavra de Deus? Que nós temos que estar a cada dia mais na dependência dele, na dependência do nosso Senhor Jesus. Amém? Porque aqui ele fala, todo ramo tem que estar aonde? Nele, na videira. Todo ramo. O ramo da videira é aquele cabinho, né? Que vai frutificando ali com aquelas uvinhas. Então a videira é cheia dos cabinhos. Os cabinhos somos quem? Somos nós. Nós temos que estar ligados à videira. A palavra de Deus lá no Velho Testamento fala que o povo de Israel é a videira do Senhor. A videira que ele plantou, a figueira que ele cuidou, a videira que ele cuidou o tempo todo. E muitas vezes aquela videira era rebelde, uma videira que dava uvas bravas, né? Uvas azedas, uvas amargas, né? Mas o Senhor que plantou, que era aquele povo, o povo de Israel. Por quê? Porque por meio daquele povo viria o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira. Amém. Então o Senhor Deus, ele chamou um povo para o servir, para o adorar. Um povo santo, um povo salvo, liberto do poder do pecado, liberto do que? Da maldade, liberto da falsidade, liberto de todas as coisas que afastam a nossa vida da videira. Amém, Jesus? Então, esta videira aqui é uma videira que é o projeto do nosso Senhor Deus. E nós estamos nesse projeto. Todo aquele que crê, todo aquele que ouve a palavra do Senhor. O ouvir para o cristão é algo muito importante, irmãos. Porque tudo começa ouvindo. Amém? É ouvindo a palavra de Deus. Que a fé, ela é o quê? Acrescentada ao nosso coração. É assim que o Senhor trabalha. A videira de todas as árvores, ela é a mais simples que tem. Né, irmão? Irmão Zilmar, que é marceneiro. Tem o cedro, tem todas aquelas árvores grandes, robustas, com os troncos largos, né? Com a folhagem gigante, enorme. Mas qual o Senhor escolheu para representar a obra dele? A videira. A videira é pequenininha, né? A videira é uma árvore frágil, pequena, né? O pessoal só vai trabalhando com os raminhos aqui, ó, para ela se enramar. Mas é uma planta frágil, pequenininha, né? Não tem aquela robustez. Assim são as coisas de Deus. Ele trabalhou assim, simplicidade. Naquilo que a gente acha que não é, é Deus. Amém, Jesus? Porque a palavra do Senhor fala, Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Amém? Ele escolheu a forma de trabalhar como ser humano mais simples que existe. Mais simples que existe. Porque a fé que ele gera no nosso coração e na palavra dele, que é simples também. Assim como o nosso Senhor é simples. Amém? E assim como toda a igreja dele também é simples.
Pode ver que o Senhor Deus não chamou os poderosos, né? Ele não chamou esses grandes, ele chamou os pequenos, chamou nós. Amém? Que através de nós ele tem uma obra para continuar fazendo. O Senhor Jesus, ele é a videira. E o que ele quer de nós, irmãos? Que nós estejamos nele, na dependência dele. Para quê? Para que essa obra dele continue em nós e através de nós, por ele. Amém, Jesus? Aqui vamos ler um versículo que fala, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Assim a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Irmãos, os nossos ouvidos, 24 horas, 48 horas, 72 horas, 36 horas, tem que estar atento apenas à palavra de Deus, irmãos. Porque é ela que vai produzir em nós algo necessário para o nosso crescimento, para a nossa salvação, para a nossa libertação, para a cura, para tudo o que a igreja precisa, para tudo o que o irmão precisa. É a palavra de Deus que vai gerar esta fé. Amém? Porque esta fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então não é qualquer coisa que nós devemos ouvir, não. Nós temos que ouvir e crer na palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas não tomam, né, atenção, tempo para a palavra de Deus. Elas gostam de ouvir outras coisas. Amém? Elas não se atentam que o tempo está passando rápido, que o tempo está acabando, né? Que a hora vem e não tem como ninguém impedir. Não tem como ninguém impedir, irmãos. O Senhor Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja. O Senhor Jesus, ele já fez tudo que ele tinha que fazer nesta terra. Ele não vai descer de novo para fazer mais obra nenhuma. A obra dele está feita. Quando ele foi levantado naquela cruz, quando tudo se cumpriu da Escritura, ele falou, está consumado. Está consumado, irmãos. Tudo que o Senhor ia fazer na sua vida, ele fez, está consumado. Então nós temos que fazer o quê? Crer. Crer e confiar. E confiar que essa obra que ele começou será aperfeiçoada no nosso coração, na nossa vida. Ah, mas eu não tenho fé. Ouça a palavra. Ouça a palavra. Dê atenção à palavra de Deus. Medite nesta palavra. Que o seu tempo lhe seja para a palavra de Deus. Em meio a tanta correria do dia a dia, não é fácil, né? Quem trabalha, quem estuda, quem é dona de casa, é muito difícil, porque são muitas coisas a serem feitas, né? Há muitas coisas no nosso dia a dia que tomam o nosso tempo. Mas nós temos, irmãos, que nos esforçar para que nós tenhamos o tempo de ouvir a palavra de Deus. O tempo para nós meditarmos na palavra de Deus, para confiarmos no Deus Todo-Poderoso. Porque quando vier o mal, quando vier a tribulação, a luta, nós tenhamos com o que nos defender. Com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é a espada do Espírito. A espada serve para quê? Para ataque. O escudo para defesa. E a espada para ataque. E como nós vamos atacar? Se nós estivermos com um baixo conhecimento da palavra de Deus, com baixo tempo de ouvir a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, né? Nós vamos ser pegos de surpresa. Porque o diabo é o nosso adversário. Ele não quer, irmãos, que nós ouçamos a palavra de Deus. Ele não quer que nós tomemos posse daquilo que está escrito, que nós confiemos, que nós cremos. Ele não quer. Ele quer nos confundir. Ele quer nos roubar a palavra o tempo todo. O tempo todo. Porque não é do interesse dele que nós chegamos aonde? A glória do nosso Senhor. A palavra do Senhor fala, né? Que ele anda o quê? Rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, o tempo todo, irmãos, nós somos atacados. O tempo todo, ele quer tirar o nosso foco da palavra de Deus. O tempo todo, ele vai querer achar uma brecha, algo ali, para ele atrapalhar os planos do Senhor. Isso está na palavra de Deus. Amém? Quando o Senhor Deus falou para Pedro não andava com o Senhor, era, né, discípulo do Senhor, estava vendo toda a obra que o Senhor Deus estava fazendo ali, no meio do povo de Israel. Ele ouvia, né, a pregação, ele estava o tempo todo ali.
E o Senhor Deus falou: Pedro, Satanás te pediu para se andar. Se andar como trigo. Se andar como trigo é pegar uma peneira, né? E imagina, já pegar a pessoa e sacolejar para todo lado. Irmãos, é sério. É algo terrível, né? Algo terrível. Mas o Senhor intercedeu para Pedro não cair, para Pedro continuar firme. Que mesmo que Pedro negasse Jesus logo mais, depois ele encontrou arrependimento e se arrependeu de ter negado ao Senhor. Mas você viu que tinha o dedinho de alguém, né? Tinha o dedinho do diabo, nosso adversário. É o nosso adversário. Quem não quer que nós cheguemos à salvação, ao pleno conhecimento da palavra de Deus, chama-se o diabo. Então nós temos, irmãos, que estar sempre atentos à palavra de Deus, à vontade de Deus. E o Senhor Deus, Ele fala. Com todo aquele que se aproxima dele, Ele fala. Ele tem a resposta que você precisa. Ele tem o escape que você precisa. Ele tem a direção que você precisa. Porque Ele é a videira verdadeira. E Ele nos colocou nele. Nós somos enxertados nele. Nós estamos nele. Pela obra salvadora do nosso Pai Celestial. Ele nos chamou. Ele nos escolheu. Ele nos elegeu. Tudo é dele. Porque ninguém vem ao Pai senão pelo Senhor Jesus. Então nós temos que começar aqui, ó, estando no Senhor, confiando no Senhor, entregando a nossa vida ao Senhor. Nossa casa, nossos filhos, o trabalho, a escola, as crianças, entregando tudo ao Senhor. Ele tem o cuidado de nós. Ele cuida. Desde a hora que nós acordamos, a hora que nós vamos dormir, Ele está cuidando, irmãos. Mas Ele só requer isso, que nós creiamos e confiemos nele de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Amém, irmão? João 5,30. O Senhor Jesus fala assim: não posso eu fazer nada de mim mesmo. Segundo ouço, julgo, meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, senão a vontade do que me enviou. Então o Senhor Jesus, Ele buscava fazer o que é vontade do Pai. A vontade de Deus. O tempo todo que Ele andou aqui, era isso que Ele tinha em sua mente, né? Mesmo sabendo tudo o que ia acontecer com Ele, da sua morte de cruz. Uma morte dolorida. Uma morte que acaba, né, com a pessoa do alto a baixo. Uma dor intensa. Uma dor que a gente não consegue nem imaginar, nem expressar com as nossas palavras. Amém? Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquele castigo que era nosso, né? Porque legalidade, Adão, né? Abriu a porta para o pecado entrar e assim todos pecaram e destituídos, né? Estavam da glória de Deus. O Senhor Jesus, Ele levou esse castigo sobre Ele. Para que nós sejamos o que? Livres, irmãos. Livres para adorar ao Senhor. Livres para o que? Escolher servir ao Senhor de todo o nosso coração. Livres para adorar, para amar ao Senhor e para estar unido a Ele para sempre. Amém? Estarmos para sempre nessa videira. Amém? Porque essa videira é quem alimenta os ramos. Porque corre ali na videira uma seiva. Essa seiva para nós é o Espírito Santo, que Ele enviou para cuidar da sua igreja, para ensinar todas as coisas que a igreja precisa saber. Amém? É o Espírito Santo que trabalha no nosso viver. Ele que nos convence da justiça, porque Deus é justo, do pecado, porque nós somos pecadores. Amém? Do juízo que haverá, né? Então, irmãos, é a obra do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo por meio da videira, que vai alimentando esses raminhos pequenos, mas que o Senhor quer o quê? Cuidar, quer que Ele dê frutos, amém? Frutos de louvor, frutos de graça, frutos de adoração, amém? A igreja do Senhor, ela não pode parar, a igreja do Senhor, ela tem que avançar, a igreja do Senhor, ela tem que ter
os frutos, amém? Porque é isso aqui, ó, o Pai está cuidando, o Pai que vai ali, ó. Cadê o fruto dessa vide? Jesus, cadê o fruto dessa vide? E o Senhor Jesus fala, não, esse daqui ele crê em mim, esse aqui, ó, tá colado comigo, esse aqui, ó, ouve a minha voz e me segue. Esse aqui, ó, ele está caminhando, amém? E de fé em fé, irmãos, de glória em glória, e vamos caminhando no trabalhar do nosso Senhor, no agir do nosso Senhor, amém? É Ele que faz todas as coisas, porque por esforço humano ninguém consegue, irmãos, chegar-se a Deus. Ninguém consegue um verdadeiro arrependimento por esforço humano. Ninguém consegue nada, nada. Porque logo mais na frente o Senhor fala, né? Por que nós temos que estar nessa videira? Por que nós temos que estar coladinho nela? Amém? Vamos seguir lá. Volta para João 15. Pode ler para nós. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada posso fazer. Amém, irmãos? Então, o que fala aqui? Que nós temos que estar no Senhor e o Senhor tem que estar em nós. Porque sem Ele, o que a gente pode fazer? Nada. Amém? Então, nós temos que, além de estar coladinho naquela videira, a vida da videira tem que estar em nós. Amém? Ele tem que estar em nós. Então, nós temos que estar nele e ele em nós. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer de nova vida. Amém? Porque quando ele foi morto ali na cruz, ele matou a velha vida. A velha vida foi cravada lá na cruz. A palavra do Senhor diz ali que nós fomos atraídos no momento daquela crucificação. O Senhor Jesus não estava só. Ele atraiu a todos. A todos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele tinha que atrair a todos. Quantos ele deixou de fora? Ninguém. Mas é aquilo que eu falei, nós temos que crer e confiar. Que ali, quando ele matou o velho homem, morreu. De uma vez, para sempre. Porque é só um sacrifício, né? Antes era de ano em ano, né, pastor? Eles tinham que ir com sua ovelhinha, né? E sacrificar. Mas o Senhor Jesus é o sacrifício perfeito. É feito uma única vez. Uma única vez. Porque ali ele acabou com o pecado. Ele matou a natureza pecadora de todo homem e toda mulher que crê. Ali ele despojou o diabo. Tudo que o diabo tinha, né? Por causa da legalidade que Adão passou para ele, foi despojado. O Senhor Jesus arrancou. Arrancou a chave da morte e do inferno. Porque o inferno, irmão, não foi feito para homem, foi feito para o diabo e seus anjos. Por quê? Eles estavam lá na glória. Eles conheceram o Senhor. Eles conheciam a glória de Deus, eles viam ao Senhor. Então ali, para eles não tem salvação. Salvação foi feita para nós. Amém? Foi feita para o homem que Deus criou nesta terra. Foi feita para nós, irmãos. Em nome de Jesus. Foi feito para você, foi feito para mim. Amém? A obra de Deus. A obra do Senhor da cruz, o sacrifício foi feito por nós. Amém? Para que nós fôssemos libertos desse poder do pecado. Que é onde que aquele mal, né? O mal que eu não quero fazer, a nossa carne tem a inclinação de fazer. E o bem que a gente quer fazer, muitas vezes passa batido, né? Por quê? Porque nessa luta, aí muitas vezes, né? Se a gente não tomar posse que morreu essa velha criatura que me leva a pecar, que me leva a fazer coisas que o Senhor não se agrada, morreu. Morreu. Amém? O Senhor Jesus matou na cruz quando ele nos atraiu. Mas ainda acabou. Ele ressuscitou. E a palavra do Senhor diz que quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Para aquela velha vida? Não. Para uma nova vida. Uma novidade de vida. E essa nova vida, irmãos, é todo dia. É todo dia nova. Todo dia que nós acordamos é uma vida que tem que estar
nova em nós. Nós temos que deixar essa novidade de vida o quê? Fluir. Fluir, porque ela está aqui, ó, na videira. Amém? A videira verdadeira. É a verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus. Por isso que é uma vida que nasce da morte. Amém? Não é uma vida que nasce mais de forma natural. É sobrenatural. Amém? E é essa palavra que a gente tem que crer e confessar todos os dias. Porque com o nosso coração nós cremos para a justiça. E com a nossa boca fazemos o quê? Confissão. Amém? Não é nem fofoca, nem falar piadinha, gracinha, nada disso, irmãos. É confessar a palavra de Deus. A palavra, a obra que o Senhor já fez por nós. Porque Ele quer nos colocar num lugar, irmãos, num lugar aqui com Ele, de autoridade. Um lugar, irmãos, de poder para vencer o quê? Todas as astúcias do inimigo. Amém? Porque não é fácil, irmãos. O inimigo, ele batalha contra a igreja do Senhor Jesus. Ele não quer que a igreja do Senhor Jesus conheça a verdade. Porque a verdade é quem liberta. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? É dessa forma. Então nós temos que estar aqui, ó, coladinho com o Senhor. Porque sem estarmos nele e ele em nós, nós nada podemos fazer. Amém? Guarda isso na sua memória. Nós temos que estar nele e ele em nós. Amém? Para quê? Para que a obra do Senhor seja perfeita, cada dia mais. Para que você seja um instrumento na mão do Senhor. Para que no abrir da sua boca saia graça, a palavra da salvação. Para que a sua casa seja abençoada, seus filhos sejam abençoados. Aonde o Senhor te colocar, que ali seja um lugar abençoado, porque você está junto da videira. E o Senhor, que é da videira, está em nós, né? Está em você. Amém, irmãos? É isso que a igreja tem que se preocupar com a palavra de Deus. Porque a gente vê por aí afora que a palavra de Deus tem ficado de lado, né? Hoje, o lugar que tem a palavra é tão pouquinho, né? E tão rapidinho que você, ué, cadê a pregação? Cadê a palavra do Senhor, né? Falou, e cadê o Senhor Jesus nessa palavra? Cadê a obra do Senhor Deus nessa palavra? Por isso, irmãos, a palavra do Senhor é importante. É importante a gente conhecer o que o Senhor fez por nós, onde o Senhor nos colocou e qual que é a posição que nós temos que estar. Amém? Então, por essa videira, nós estamos aqui vendo que nós temos que estar nele, ele tem que estar em nós, e o Pai que está cuidando da videira, e o Espírito Santo fluindo a seiva, fluindo para que os frutos venham a aparecer, né? Para que esses raminhos que somos nós venhamos o quê? Frutificar, mas os frutos para a salvação. Amém? Frutos de libertação, frutos de louvor, frutos de uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Então toda a palavra de Deus converge para o Senhor Jesus, para a obra dele, para que nós venhamos aqui crescer, irmãos. Ah, mas eu não tenho fé, irmã, não, mas o Senhor te dá. Fé é dom de Deus. Ele vai te acrescentando, ele que vai te moldando, é ele que vai te colocando da forma que ele planejou para você, irmãos. É o Senhor Deus que tem nos trabalhar e o agir do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos, né? Muitas vezes passamos por algumas tribulações, né? Mas o Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando. Logo isso vai passar. Amém? Mas nós temos que estar firmes nele, com ele. E ele habitando no nosso coração. Lê para mim Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é do dom de Deus. Amém? Então, pela graça sois salvos. E isso, lê de novo, irmã. Porque sois feitos. 2:8. Porque pela graça sois salvos. Pela graça sois Por salvos. meio da fé, isto é, não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Então, pela graça sois salvos. E isso não vem
É dom de Deus. Essa é a graça do Senhor. Amém? Ela é do Senhor. Nós somos salvos por ela. E é um dom de Deus. É um dom de Deus. É um dom que Ele dá à sua igreja. Aquele que crê e aquele que confia. Aquele que confessa a palavra do Senhor. Né? Nós somos muitas vezes ensinados a aceitar Jesus. Né? Aceita o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. Mas aceitar não seria, irmãos, a palavra. Seria crer no Senhor. Crer e confiar. Creia e confie. Amém? É maior do que apenas aceitar. Porque o Senhor possa aceitar hoje, amanhã não estou aceitando, não. Mas, se estou na graça do Senhor, que é um dom de Deus, eu vou crer e confiar firme e eternamente. Hoje, amanhã e depois, e depois, e depois. Porque nós servimos um Deus, irmãos, imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Não tem tempo. Deus, Ele é o dom de tudo. Amém? Então, assim como Ele declarou na sua palavra, isso aqui não vai mudar? Nunca. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar o que Ele já fez. Ninguém pode mudar o que o Senhor Deus já fez por nós. Ninguém. Amém? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Então, o que Ele falou na sua palavra, ela vai se cumprir. Quer queiramos ou não. Depende de nós. Depende só dele, do tempo dele. Amém? Igual o Senhor Jesus, ele fala, né? Ele vive na dependência do Pai. Como a gente leu, né? Ele não fala dele. Ele fala aquilo que ele ouve do Pai. Aquilo que o Pai colocou para ele falar para a sua igreja. Amém? Porque até o dia que o Senhor Jesus vai vir buscar a igreja, o Senhor Jesus sabe. Só quem sabe é o Pai. Amém? Por isso que o Pai é o lavrador. Amém? É o Pai. Amém? É o projeto do nosso Pai. Porque nós nunca podemos desvencilhar, né, o nosso Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo. E cada um tem a sua parte, né? O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo faz o quê? Continua com a obra dele. Através da sua igreja. Igreja, irmãos, é estar na videira verdadeira. Amém? Não somos independentes. Nós somos dependentes do Senhor. Todos os dias. Amém? Qualquer dificuldade que você venha a ter, é o Senhor ali que vai estar te ajudando. É a Ele que nós temos que recorrer, né? Se eu estou com uma dificuldade, Senhor, me ajuda nisso aqui. Ele vai dar o escape. Ele vai dar a direção. Ele vai dar a inspiração, a salvação. Através do Espírito Santo que age na sua igreja. Que o Espírito Santo foi derramado. E o Senhor falou que quando Ele for embora, Ele não ia deixar nós sozinhos. Ele ia fazer o quê? Enviar o Consolador. O Consolador quem é? É o Espírito Santo, irmãos. Espírito Santo. É o Espírito que gera vida. É o Espírito que vivifica. O Espírito Santo misturado à palavra de Deus é o que? É poder, irmãos. É o poder que a igreja tem para vencer, para avançar, para conquistar. Amém, irmãos? Para a igreja não é nada impossível, irmãos. Não há nada impossível para a igreja do Senhor Jesus. Não há. Amém? Porque nós temos uma palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E se somos a igreja do Senhor, se estamos na videira e o Senhor Jesus está em nós, quem pode nos deter? Quem pode? Ninguém pode, irmãos. Estamos na vontade do Senhor, se estamos na graça do Senhor, se estamos sendo alimentados pelo Senhor, nenhum inimigo pode impedir que a obra do Senhor seja feita no nosso coração. Né? Que o novo nascimento flua em nossa vida. Que a vida do Senhor flua em nós. Ninguém pode impedir, irmãos. Ninguém. O único que pode barrar isso é você mesmo, sou eu mesmo. Amém? Se eu não confiar, se eu não crer, se eu não depositar toda a minha confiança e esperança no Senhor. Porque aqui está dizendo, irmãos, sem Ele, nós não podemos fazer nada. Nada. E se nós almejamos alguma coisa, nós temos que almejar aqui com Ele. Amém?
Porque com Ele nós podemos. Nós podemos enfrentar tudo que há por vir. Amém? Nós podemos enfrentar todas as coisas, porque não estamos sozinhos. Estamos com o nosso Senhor. Nós temos o Pai que cuida da videira, nós temos o Filho que é a videira e temos o Espírito Santo que está aqui, gerando vida. Amém? Fluindo a vida do Senhor. Que Ele não falou para a mulher samaritana, né? Aquele que beber da água que eu der, fluirá rios de água viva. Quem já viu o rio aqui? Como é que o rio flui? Ele vai embora. Vai embora. Ele vai passando, vai passando. Assim, irmãos, é a água que o Senhor dá para nós. Ela flui. Ela vai, renovando, renovando. Vai limpando, vai sarando, vai curando, restaurando. É o rio de água viva. Amém? Então, é essa obra que o Senhor quer. É uma obra de poder. Não é nada parado, irmãos. É fluindo, 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 fluindo. É agindo. Agindo e agindo. Ah, mas eu não estou vendo. Não é para ver, irmãos. É para crer. É para confiar. É para entregar ao Senhor. É para colocar na mão dEle. Que Ele que faz tudo em todos. É Ele. Amém? Começa a Ele que faz. E nós só temos isso. Confiar, crer e entregar a nossa vida de todo o nosso coração. Ah, mas eu tenho 12, 13 anos. Não importa. O Senhor chama a todos. Pequenos e grandes. Ele quer salvar a todos. Então, nós temos que fazer a mesma coisa. Eu não sou adulta, eu sou criança, eu sou adolescente, não importa. A palavra de Deus é para todos. Todos. E nós temos que multiplicar essa palavra na nossa casa, multiplicar essa palavra no nosso trabalho, multiplicar a nossa palavra em todo lugar. Amém, irmãos? Porque nós somos um povo salvo, um povo diferente. Nós somos um povo separado para Deus. Separado para Deus. Você não é qualquer pessoa, irmãos. Você está aqui ouvindo a palavra do Senhor é porque o Senhor tem algo para você. Ele tem aqui para você a palavra dele, que você esteja aqui, nele e ele em você. Ele quer habitar em cada um de nós. Ele quer que nós vivamos a sua vida. A vida que agrada ao Pai. A vida que glorifica ao Pai. A vida que exalta ao Pai. A vida que é tudo ao Pai. Amém, Jesus? Assim como Ele entregou a sua vida porque Ele obedeceu ao seu Pai. E foi obediente e morreu de morte de cruz. Vamos lembrar sempre disso. Ele foi obediente até o fim, por nossa causa. Porque não era por Ele. Ele não precisava. Ele é Deus. Mas nós precisávamos que isso acontecesse da forma que aconteceu. Do jeitinho que aconteceu. Nós que precisamos disso. Nós que precisamos da palavra de Deus. Nós que precisamos do Espírito de Deus. Amém? Então a palavra de Deus é para nós, irmãos. É para mim e é para você. É para a igreja do Senhor. Para que a igreja do Senhor se levante e faça a diferença no tempo que o Senhor permitir que nós estejamos aqui. Nós temos que, cada dia, entregar e confiar. Ah, mas eu não conheço muito da palavra de Deus. Amém, irmãos? O Senhor Deus vai te ensinar. Separe tempo para Ele. Leia a palavra. Ouça a palavra. Amém? Queira e deseje a palavra do Senhor no seu coração. Que o mais Ele vai fazer. Aquilo que você precisa para alcançar essa graça, é Ele que vai fazer. É Ele que vai operar. Amém? Então, para nós, cabe crer e confiar. E desejar que se cumpra essa palavra no nosso coração. Que o Senhor, nós temos que estar nele. E Ele em nós. Em nós. Amém? Não é só nós nele. Ele em nós. Porque o Senhor quer que nós estejamos nele. Amém? Mas nós também queremos que Ele esteja em nós. E assim Ele vai fazer. Amém? Porque é da vontade do Pai que cuida da videira. Amém? O lavrador quer a videira desta forma. Os raminhos da videira. Amém? E a videira fluindo aquela vida nos raminhos. E assim nós vamos dar muitos frutos. Amém? Mas que frutos, irmãos, podem ser esses? Frutos do Espírito. Amém? Frutos de uma vida com Deus, né? Uma vida que louva a Deus.
Uma vida que se consagra ao Senhor, que se entrega ao Senhor. Uma vida que não tem medo de enfrentar o inimigo. Uma vida que fala das coisas de Deus. Uma vida que é mudada, transformada diariamente. Amém, Jesus? Então vamos terminar com Efésios 1, 13. Amém? Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Então aqui fala que nós temos o que, irmãos? Que nele, em Jesus, havendo ouvido o que, irmãos? A palavra da verdade. Ouvindo a palavra da verdade. O evangelho da salvação. Qual é o evangelho da salvação? Que o Senhor Jesus, ele morreu por nossos pecados. Que nós morremos com ele. E com ele ressuscitamos. E que diariamente nós temos uma nova vida. Amém? É o evangelho da salvação. Em nome do Senhor Jesus. E falando, e havendo crido. Então nós temos que crer. Eu não estou vendo isso em mim. Creia. Ele vai fazer. Mas eu ainda estou... Creia. Ele vai fazer. Eu ainda faço... Creia. Ele vai fazer. Amém? Porque ele vai tirar. Ele limpa. Ele vai limpar. Amém? Ele nos lava com a água pura. Ele nos purifica. Ele nos limpa. Ele arranca aquilo que não é dele. Amém? E deixa só o que ele quer em nós. Que é a sua graça, o seu Espírito. Amém? Mas nós temos que ouvir e crer. Ouvir e crer. Amém? Porque ele fala que nós, havendo crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Amém? Então, amados, essa é a palavra do nosso Senhor. Nós temos que ouvir, nós temos que crer, nós temos que confessar ela todos os dias da nossa vida e deixar Deus agir, deixar o Senhor trabalhar, alcançar essa novidade de vida. É uma vida nova, irmãos, uma vida transformada, é uma vida que não é mais escravo do pecado, não é mais escravo de pensamentos ruins, não é mais escravo, amados. Ela é livre, liberta, livre. Amém? Nós livres para quê? Livres para adorar ao nosso Senhor, para servir ao nosso Senhor, para realizar o quê? A obra de Deus. Amém? Então foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém, Jesus? Então essa é a mensagem para nós hoje. Nós vamos ouvir e crer e confiar naquilo que fala a palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Mais tribulação, por mais luta, né? Por mais, não sei o que acontece, tanta coisa que acontece na nossa vida, mas nós nunca devemos desistir. Nós devemos confiar e acreditar. Essa é a nossa parte. O Senhor deixou só essa pequena parte para nós. Crer e confiar que o resto é com Ele. O resto é com Ele. Então nós continuemos orando, jejuando, ouvindo a palavra, né? Estando aqui sempre a obediência que o nosso pastor fala para nós. Olha, o Senhor Deus ensina, Ele está sempre aqui conosco, nos instruindo. Então nós temos que aproveitar cada momento, amém? Cada oportunidade que o Senhor nos tem dado. Porque Ele é a videira verdadeira e nós os ramos. Olha que coisa bonita. Que Deus desse mundo faz algo assim, né? Que Deus, Moloque que fazia o quê? O povo matava as crianças, né? Matava as crianças e mais barbaridades que nem vale a pena a gente falar, porque nós estamos aqui para falar de Jesus, a salvação. Então é um Deus que quer que nós estejamos unidos a Ele, com Ele e Ele em nós. Amém? Essa é a obra que o Senhor Deus chamou para nós fazermos. Crer, confiar e acreditar, e o demais é Ele que vai fazer. Amém? É Ele que vai inspirar, é Ele que vai levantar, é Ele que vai ungir, é Ele que faz tudo. Tudo. Então confiemos e nos entreguemos cada dia mais ao nosso Senhor. Amém? Porque é um plano que foi traçado desde antes da gente nascer. E Ele já sabia que nós estaremos aqui hoje. Ele já sabia que nós estaremos na dependência dEle. Ele já sabia que nós íamos dar ouvido e iríamos o quê? Crer e confiar. Amém? Então cada dia é um exercício que nós vamos praticar juntos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque a igreja é um corpo, né? Cada um tem os seus membros, né? Cada um membro do corpo. Então, unidos.
unidos à videira, nós vamos avante, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Pastor, veio, vamos agradecer ao Senhor pela palavra que Ele nos ministra cada dia mais. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, meu Pai, porque o Senhor é a videira verdadeira. E na videira verdadeira, Pai, que nós queremos estar. Queremos estar, meu Pai, vivendo a vida da videira verdadeira. Há muitas videiras neste mundo, Senhor, mas nenhuma delas é a verdadeira. É apenas o nosso Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Senhor ter nos atraído a Ti, pelo Senhor ter nos chamado, meu Pai. Esse irmão, essa irmã que está, Senhor, aqui nesta manhã, reconhece, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer, meu Pai. Reconheço, Senhor, que sem Ti nada posso fazer, mas com o Senhor, meu Pai, nós podemos muitas coisas, Senhor, porque o Senhor é aquele que alimenta essa videira através do Espírito Santo, o Espírito da promessa. É o Espírito que foi derramado, é o Espírito que está na igreja, é o Espírito que rege a igreja, é o Espírito Santo que vem nos ajudando dia após dia a ser a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigada, meu Pai, pela obra redentora daquela cruz, meu Pai, porque por meio dela, Senhor, o Senhor nos salvou, nos libertou. Obrigada, meu Pai querido, que nesta morte e ressurreição, meu Pai, nós estávamos incluídos, Senhor, para vivermos uma nova vida, meu Pai, uma novidade de vida, unidos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o plano do Pai, meu Senhor, seja cada dia mais, Senhor, completo em nós, Pai, para a glória do Senhor, que a honra, a glória, o louvor seja dada, Senhor, somente a Ti, meu Pai, porque tudo é do Senhor e para o Senhor, tudo é dele, por Ele e para Ele. Por isso estamos aqui, meu Pai, para Te agradecer, Senhor, Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer, Senhor, em nosso meio. Abençoe o meu irmão, a minha irmã, Pai. Abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, Senhor. Capacita, meu Pai, vivifica e edifica, meu Pai, este lar. Para que este lar seja um lar, meu Pai, do Senhor Jesus. Para que esta casa seja cada dia mais, meu Pai, uma casa de adoração, de louvor, de glorificação e de frutificação, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, a dar os frutos para Ti, meu Pai. A ter frutos, Pai querido, que Te louve, que Te honre e Te glorifique, meu Pai, todos os dias. Por mais que este mundo, meu Pai, mal venha dizer não, mas nós cremos na Sua palavra, que é a verdade, meu Pai. É isso que sim é possível, porque está escrito, Senhor, na Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra é a verdade. Pai, Te louvamos e Te glorificamos e Te agradecemos. Muito obrigada, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus.